Bem-vindo à primeira série do nosso canal, conhecendo os 26 estados mais o Distrito Federal através dos canais de YouTube. Nós vamos começar por ordem alfabética, então nós vamos começar pelo Acre. Eu andei pesquisando aqui alguns canais sobre o Acre e confesso a vocês que eu não achei muitos canais de viagem falando a respeito do Acre. O vídeo que eu consegui achar que eu achei muito bom, muito explicativo, é o vídeo do canal Rolê em Família. Esse vídeo aqui parece ser bom. Esse lugar é um dos extremos do nosso país. Dentro do estado do Acre, na parte mais ocidental do Brasil, existe um surpreendente recanto isolado. E para chegar até aqui, você tem que estar disposto a longas horas de viagem. Nesse pedaço da Amazônia, serras emergem no meio da floresta, cachoeiras te convidam a banhos refrescantes e a vida pulsa em cada detalhe. Da névoa que cobre as árvores pela manhã, ao som das aves que só existem aqui. Passar alguns dias nesse lugar é algo que marca, não só pela natureza quase intocada, mas pelo contato com aqueles que têm o desafio e o privilégio de morarem isolados no meio da maior floresta tropical do mundo. Hoje você nos acompanhará por trilhas na mata, ouvirá histórias de vida marcantes e entenderá por que esse local tão longe de tudo vem atraindo cada vez mais a atenção de turistas. Sejam muito bem-vindos à Serra do Divisor. A Serra do Divisor é a combinação perfeita entre natureza indomada, vida humana resistente e belezas que parecem ter sido escondidas de propósito. Primeira impressão, nem parece vídeo de viagem, mano. Parece cinema, série, documentário. Tu vê que é nível profissional do. Brasil remoto que, além do esplendor da floresta, guarda histórias curiosas como a do Buraco Central, uma perfuração de mais de 600 metros feito na década de 1930 na tentativa de encontrar petróleo. A serra também vem ganhando destaque entre os observadores de aves. Muitos viajam até aqui para buscar espécies raras como a choca do Acre, um pássaro que só existe nesse cantinho da Amazônia. Passamos 3 dias inteiros explorando a região e aproveitamos cada momento, mesmo enfrentando as fortes chuvas no período em que fomos. Todo o nosso roteiro foi organizado pela agência Destino Acre e para quem tiver interesse, a gente vai deixar o contato na descrição do vídeo e também um QR Code aqui na tela. Lá chove muito. Como já comentamos, chegar à Norte Serra do ali é Divisor muita exige chuva. disposição e muitas horas de deslocamento. E agora vamos explicar passo a passo como funciona essa jornada. Começamos em Rio Branco, capital do Acre, e de lá pegamos um voo até Cruzeiro do Sul. Em Cruzeiro do Sul seguimos até o Porto Japim, localizado em Mâncio Lima, a cidade mais ocidental do Brasil. Fizemos esse deslocamento com a empresa local Amazon Turismo, e também vamos deixar o contato deles aqui para vocês. A partir do Porto Japim, embarcamos no barco, e dali começa a parte mais longa da viagem, aproximadamente 8 horas navegando o rio acima, primeiro pelo rio Japim e depois pelo rio Moa. O trajeto inclui uma parada para o almoço e quase no final da navegação, a paisagem começa a se transformar diante dos nossos olhos. Bonita, né? E depois de 8 horas e 13 minutos aqui cronometrados, contando com as pausas, chegamos aqui na pousada Caminho das Cachoeiras, que vai ser o ponto base onde a gente vai explorar a Serra do Divisor aqui nos próximos dias. E não sei se vocês têm noção do quão isolados a gente tá aqui agora. E a gente já tinha feito alguns outros rolês de barco, de muitas horas, como na Serra do Amolar, no Pantanal, na Floresta Nacional do Amapá. Mas hoje bateu todos esses rolês assim, e no caminho a gente viu muita água, muito verde. E tenho certeza aqui que esses próximos dias serão incríveis. A gente já chegou aqui, foi muito bem recepcionado pela dona Eva, que é a pessoa que cuida aqui do espaço. Então agora a gente vai descansar um pouco, porque confesso que o caminho, principalmente agora no final, começou a bater um sol, ficou muito cansativo, dor nas costas, a gente querendo levantar um pouco, né, andar, mexer o corpo. Então agora a gente vai tomar um cafezinho aqui e depois eu apresento aqui um pouco do espaço para vocês. Vou te falar, eles precisam ser valorizados porque tu vê eles sorrindo ali, mas é cansativo pra caramba. Imagina você ficar esse tempo todo dentro de um barco, mano. Só água e mato. Galera, esperaram a gente aqui com um cafezinho, suco de buriti, também tem algumas frutas aqui. Vou apresentar aqui nosso guia, Isaías. Daí, meu querido, tudo certo? Tudo certo. Aqui é a dona Eva, nossa anfitriã aqui nos próximos dias. Prazer, viu? Obrigado pela recepção, obrigado pelo café. Que os próximos dias sejam excelentes. Obrigada. Obrigado.
E agora chegou a hora de mostrar aqui um pouquinho das acomodações aqui da pousada para vocês, e já adianto que a gente ficou bem surpreso com a estrutura, porque como a gente já falou antes, a gente está num ponto muito isolado do mapa, foram mais de 8 horas de barco para chegar até aqui, e a gente gostou bastante, a gente tá ficando em 2 tipos de quartos diferentes. Eu e a minha irmã, a gente tá numa cabaninha que é menor, daí tem uma cama, tem tomada do lado, tem mosquiteiro, porque dependendo da época do ano aqui tem bastante mosquito, e o pai e a mãe, eles estão em outra cabana que é maior, e daí agora eu vou dar um pulo lá para mostrar como é que é para vocês. Então vamos lá, chegamos aqui na cabana que o pai e a mãe vão ficar nos próximos dias, e além do tamanho, duas principais diferenças daqui para as cabanas que eu e minha irmã a gente tá ficando, é que aqui tem banheiro privativo, porque o nosso é compartilhado, e aqui também tem uma sacada com uma vista linda aqui pro Rio Moa. No restante do dia, aproveitamos para descansar e recarregar as energias para os dias incríveis que ainda estavam por vir. Bem simples, mas bonito, né, cara? Bom dia, galera, começando oficialmente nosso primeiro dia inteiro aqui na Serra do Divisor. A gente tá aqui com o nosso guia, Isaías, que vai nos acompanhar aqui nos próximos dias. Primeira coisa, Isaías, o quão isolados a gente tá aqui agora? Bom, nós estamos em Manso Lima, na Serra do Divisor, no ponto extremo do Brasil, né? Nós estamos no extremo oeste do Brasil. Depois daqui Acre, já é outro país. já é Peru. Então, ou estamos no começo ou no final do Brasil, né? E quantos quilômetros de lá, onde a gente saiu do porto ontem, para chegar até aqui, mais ou menos? Na linha reta, do pé da serra até o porto de Manso Lima, são 84 quilômetros, né? Mas de rio dá bem mais que isso, quase que triplica. Quase triplica. Uns 250, 280, mais ou menos. Isso. Se vocês verem de drone as imagens, vocês vão ver que o rio aqui tem muita curva, parece uma serpente. É muito sinuoso. E, Isaías, o que a gente vai ver aqui na Serra do Divisor aqui nos próximos dias? Bom, nesses dias de visitação, a gente vai estar vendo as cachoeiras, né, os atrativos naturais, o nosso mirante e as nossas trilhas ecológicas e também alguns animais, né, principalmente aves. Tem muita ave aqui. Muita ave legal, Muita ave. muita Se endemismo, fosse e a gente vai pista tentar do mostrar. motoqueiro, ia ficar doido com aquela... Para todos vocês. Endemismo, pra quem não sabe, galera, toda. são animais que só existem aqui. Existem aqui nessa região. Não encontram em nenhum outro local do mundo, só aqui na Serra do Divisor, no Acre. E daí para fazer os passeios a gente pega um barquinho e faz um pouquinho de trilha, né? Exatamente, aqui a gente usa o rio como a nossa principal estrada, né, digamos assim. Então a gente vai sair da pousada agora, vai pegar um trecho curto de barco, e aí os demais atrativos vai ser sempre um pouquinho de trilha na mata pra gente poder acessar eles, mas tudo muito tranquilo. Hoje é tranquilo. Bem tranquilo. Então bora lá que o dia vai ser cheio, bora lá. Bora. Após o trajeto de barco, iniciamos uma pequena trilha para chegar até a primeira cachoeira do dia. E depois de 200 metros de trilha de nível moderado, porque a gente tem que fazer algumas travessias de rio, tem que olhar bastante o chão porque tem várias raízes, a gente chegou aqui no nosso primeiro atrativo do dia, que é a Cachoeira do Ar-Condicionado, e dizem que a água é bem gelada, mas é claro que a gente vai encarar. Imagina. Na moral, não entro não, mano. Primeiro banho de cachoeira aqui na Serra do Divisor, super aprovado, é muito incrível poder sentir a energia aqui dessa queda d'água no meio dessa imensidão de verde aqui da floresta amazônica, e falaram que a água é uma das mais geladas aqui da região, mas pra gente que tá acostumado com as águas da Chapada Diamantina, Chapada do Veadeiro, do Caparaó, lá do sul do Brasil, essa água aqui ela é até morna, então é muito boa pra refrescar o corpo, fazer aquela hidromassagem natural ali embaixo da queda. E a última curiosidade sobre ela é que o nome ar-condicionado é porque desse lado esquerdo aqui, a coluna de água empurra o ar e daí faz uma brisa. Aqui vocês podem ver que até as plantas daqui, elas ficam balançando. Voltamos para o barco e seguimos subindo o Rio Moa, passando por um dos pontos mais bonitos da rota. Calma, eu vou até parar aqui pra seguir esse canal, porque não é canal de viagem, isso aqui é cinema. Pronto, vou até seguir eles. Isso aqui é documentário, para você aprender sobre o que acontece no Brasil, sobre como é. Desculpa. Ao chegar em terra firme, fizemos outra trilha curta até nosso segundo ponto de banho. Segundo atrativo do dia, Cachoeira Pirapora 2. Ela é uma queda pequena, mas ela tem um bom poço para tomar um banho. A família, todo mundo fala bem, né? Todo mundo sabe gravar vídeo. Todo mundo se dá bem na frente das câmeras. Pessoal, a gente voltou aqui para hospedagem agora para almoçar. Olha só o banquete aqui que a dona Eva preparou. Aqui tem arroz, macarrão, aqui uma banana frita, salada, carne, feijão, ali é um frango, macaxeira frita e aqui legumes. E para acompanhar também um suquinho de maracujá. Então, bora almoçar aqui. Querendo ou não, já tem cara de comida do norte, né? As cores. E aqui na pousada tem pé de jambo, é a primeira vez que eu vou provar. Uma fruta muito gostosa.
Aí todo Após o mundo fala almoço, bem na seguimos para família. conhecer mais um atrativo no dia, o curioso buraco central. A gente chegou aqui em outra queda d'água, Lá mas ele. essa aqui, diferente das outras, não é natural, né, Isaías? Essa daqui é uma perfuração artificial, feita em 1928 até 1930. Houve uma sondagem da época do Conselho Nacional do Petróleo na região, em busca de petróleo, né? Hoje é a Petrobras. E numa dessas sondagens eles fizeram essa perfuração com aproximadamente aí 600 metros de profundidade. Como não encontraram petróleo, né, atingiu o lençol freático e essa água não parou mais de jorrar, tornando aqui então uma cachoeira artificial. E essa é bem diferente das demais, né? Ela tem umas características que diferem muito do que a gente já viu por aqui. A temperatura da água, o cheiro da água, né? O fato de ser artificial também. Então, ela é... É morninha. A água é bem morna, né? E, inclusive, aqui nas primeiras horas da manhã, quando você passa de barco e vê o encontro das águas da perfuração da cachoeira com as águas do rio, você consegue ver o fenômeno da evaporação, né? O vapor de água subindo por conta da diferença de temperatura. E aquele maquinário que Pô, tá aqui do legal, lado, o que é? Aquela é uma parte da caldeira. A caldeira, na época, era o que gerava energia para os trabalhos aqui na região. Como não tinha energia elétrica, era a carvão. Então, a combustão da madeira fazia com que a broca fosse perfurando. Então, o que dava aqui. energia pra broca era a caldeira que tá aqui do lado. Exatamente, né? Então, aqui tem uma parte dessa perfuração, temos uma segunda perfuração que está agora aberta para visitação, que é a trilha da sonda, tá? Mais acima, daqui. E nenhuma das duas conseguiram encontrar o petróleo, mas, né, conseguiram fazer jorrar água do solo e está jorrando até hoje. Mas com certeza, se encontrassem petróleo, a história aqui da Serra do Divisor seria muito diferente, né? Bem É diferente. diferente. A gente está do lado do Rio Moa, poucos metros do Rio Moa, então acho que fez bem não ter encontrado e deixaram aqui de presente essa marca na história, né? Do parque, da região, quase centenário, né? A gente já está fazendo em 1928, então faz muito tempo, mas até hoje está aqui e todo mundo pode Dá pra aproveitar. entrar nesse buraco aqui. Dá para entrar, né? Ele, diferente das cachoeiras que caem, esse daqui a água vem do Entendi. solo. Para você poder mergulhar, você tem que fazer um pouquinho de força por conta do fluxo. Muita pressão, né? Exatamente. Então agora tu dá licença que eu vou experimentar aqui, beleza? Por isso que é bom viajar com guia turístico. O Que pai você já per- entrou aqui pra nos dizer como é que tá a água, como é que é a temperatura aí, pai? Olha, deve estar uns 26 graus, 27 graus. Ótimo para banho. Bem quentinha mesmo. Com a pressão da água, é praticamente impossível afundar. A gente até tentou ir mais fundo, mas não teve jeito. Com guia você descobre Logo esses após essa detalhes. visita, a chuva chegou forte. Lá chove pra caramba no norte. Bom dia, galera, começando nosso segundo dia de roteiro aqui na Serra do Divisor, depois da chuvarada de ontem. Hoje o dia amanheceu lindo, com o céu bem azul, e agora pela manhã o primeiro local que a gente vai conhecer é o Mirante. É uma trilha de mais ou menos 800 metros de ida, de nível moderado, porque ela não tem muito obstáculo, mas ela é muito íngreme, e daí a gente vai chegar num ponto que está mais ou menos a uns 600 metros de altura, um dos locais mais altos, onde a gente vai ter uma visão panorâmica privilegiada aqui de toda essa região. Galera, finalmente chegamos aqui no Mirante, vista espetacular, subidinha puxada, né, pai? Ah, mas vale muito a pena. Tem uma planície aqui Vai gigantesca, cheio de muita disposição, floresta, filho. o rio na forma de serpente, lindíssimo. E para cá a gente vê uma floresta em morro e serra. Olha isso, mano. E lá na nossa direita nós já estamos avistando o Peru, ó. A gente está bem do ladinho aqui da fronteira, né? Então a gente já consegue ver algumas serras aqui do nosso país vizinho. E é muito mágico ver esse contraste aqui da parte plana da floresta amazônica com essas serras aqui, né? A Serra do Divisor é um conjunto de serras, Muito né? Então lindo, são várias muito serras lindo. que ficam bem próximas uma das outras. E eu acho que uma das paisagens mais bonitas que a gente já viu de floresta amazônica Sem aqui no nosso dúvida, país. Sem dúvida nenhuma. Valeu a pena o suor derramado, né? É, e valeu hoje, demais. e hoje o dia ainda tá perfeito. Olha que coisa linda. Olha isso, mano. É muita árvore. Isaías, vamos aproveitar que a paisagem privilegiada que a gente está aqui agora, falar um pouquinho da trilha, porque além de ser um ponto panorâmico muito lindo aqui da região, também é um ponto de observação de aves, né? A gente consegue, inclusive, avistar uma das principais aves aqui do Parque Nacional, que é a Choca do Acre. choca do Acre. Exatamente. O Mirante é uma trilha usada para observação de aves. E aqui a gente tem uma espécie endêmica da região. Então, para quem é passarinheiro, né, observador de aves e quer ter a choca do Acre aí no seu álbum, tem que subir o Mirante. Ela é um pássaro de altitude e ela ocorre só no extremo oeste do estado do Acre, só aqui na Serra Só do que, Divisor. e o melhor ponto é essa trilha aqui. Exatamente. Aqui é um chamado hotspot, né, um ponto quente para observação. Daí vem a responsabilidade de cuidar desse lugar, não só para quem vem fazer o seu turismo de contemplação, mas também sabendo que aqui reside uma espécie bem rara. E daqui até o último ponto extremo mesmo do Brasil dá mais ou menos quantos quilômetros? Em linha reta, daqui ao ponto extremo dá 32 quilômetros, né? 32 quilômetros. Mas o percurso para poder acessar é bem mais comprido, a gente tem que subir um dia de barco ainda daqui do Pé da Serra até o Igarapé Vito e de lá mais 3 dias no mato, fazendo em ritmo acelerado, né? Então 4 dias para chegar até o mínimo. extremo mesmo. É o período mínimo, né? Tu já foi até lá, não?
A gente foi agora no mês de junho, fez uma expedição até o ponto extremo oeste e ao Marco 76, para ir de fato no extremo do Brasil. Mas esse é hardcore. Essa é um turismo para quem gosta de aventura, muito né? desafio e muita aventura, mas não deixa de ser bom. Já começamos aqui a descida e só o último adendo sobre essa trilha do Mirante para vocês, que as pessoas costumam ir lá em cima no final de tarde para ver o pôr do sol. Só que no período que a gente está vindo aqui, que é novembro, já é época chuvosa aqui da região, então a gente conversou com o guia, conversou com o pessoal da pousada, e eles falaram que quando o dia está muito quente, muito abafado, costuma chegar ali final de tarde, 4, 5 da tarde e começa a fechar o tempo e chover. Então a gente preferiu aproveitar que o tempo estava muito bom agora pela manhã, já subir no Mirante, e daí depois, no resto do dia, a gente conhece alguns outros atrativos aqui do entorno. E no final da trilha do Mirante, a gente pega um desvio de cerca de 100 metros para conhecer a Cachoeira do Amor. A família toda estava no Mirante. Trilha bem curtinha para chegar aqui na Cachoeira do Amor, só tem algumas travessias por dentro da água, mas super tranquila de fazer. E essa cachoeira aqui, ela tem cerca de 20 metros de altura, uma das mais altas aqui da região, e ela é um verdadeiro chuveiro natural. Então a água desce bem lentamente, então é um ponto incrível para dar aquela refrescada no corpo depois dessa atividade física. A gente já está indo em direção aqui ao próximo atrativo, só que antes, uma curiosidade do porquê que o nome é aqui Cachoeira do Amor. Conta pra gente, Isaías. Bom, essa cachoeira é uma descoberta de um morador local, né, o seu Admiro Magalhães, conhecido como Miro. E ele, por curiosidade, viu o igarapé e aí veio seguindo e encontrou essa queda d'água, né? E aí ele batizou de Cachoeira do Amor, porque logo em seguida ele casou e, segundo ele também, né? Quem vem aqui e toma um banho e estiver solteiro, vai casar logo, né? Vai casar daqui a pouco. Exatamente, aí ficou como Cachoeira do Amor. E quem já é casado? Quem já é casado, o amor aumenta pela esposa. Ah, aí sim. No caminho para a pousada, fizemos algumas paradas para observar a fauna presente na Serra do Divisor. Na volta para o almoço, a gente parou no Porto de um Morador para fazer a observação de um quandu. Esse quandu, ele lembra muito um roedor na aparência, né? Cara de capivara para muita gente, que é o que está assemelha. E Mas como parece característica pouco dele, os pelos dele são duros, como se fossem espinhos. E ele também tem um cheiro muito forte. Tava dormindo, agora ele acordou para posar aqui pra gente. Nunca tinha visto. Agora a gente parou na casa de outro morador para fazer alguns registros do tucaninho verde também, chamado de tucaninho de nariz amarelo. Aqui no estado do Acre é outro clássico da observação. Quem vem observar tem que ver esse bicho, tanto aqui na parte oeste quanto na parte leste. Ele é muito procurado e bem fácil de ver quando ele está por perto. Então, o ambiente que ele está, geralmente ele responde bem. Apesar de ser o mestre da camuflagem, né, por conta da cor e do tamanho, e ele tem o costume de ficar imóvel nos galhos, mas ele permite que a gente consiga fazer a observação e alguns registros. A observação de aves, além de ser um contato muito bom com a natureza, também é um teste de paciência. Então, tu coloca a vocalização da ave numa caixinha de som e daí espera 10, 15, 30 minutos. Às vezes a ave aparece, às vezes não aparece, então tem que estar Eles disposto chamam. a isso. E a gente já conseguiu avistar aqui o tucaninho, mas como o Isaías falou, é o rei da camuflagem. Então ele é bem pequeno mesmo e ele é verde, então ele se confunde aqui com o verde que a gente tem aqui da floresta. Pausa de novo para o almoço aqui na pousada. Hoje a dona Eva preparou pra gente um arroz, macarrão com molho, ovo. Aqui tem uma moqueca de peixe, salada, legumes. Tem um feijãozinho aqui que, sabe, o feijão é muito bom, ele é muito bem temperado. Diz aí, Paulo. Uma delícia. Uma delícia, né? E também carne aqui, pra mim que sou alérgico a peixe. Bom apetite. Alérgico a peixe? E agora de tarde a gente vai fazer uma das coisas que eu acho mais interessantes de vocês fazerem, se vocês vierem aqui para a Serra do Divisor, que é conhecer as pessoas que moram aqui, porque pela posição geográfica aqui do local, as pessoas aqui vivem com o privilégio e o desafio de estarem isoladas no meio da floresta amazônica. Então a gente vai tentar entender um pouquinho mais do dia a dia delas, entender como que era isso aqui antes do turismo chegar. Também eu ouvi algumas histórias, algumas lendas, curiosidades sobre o local. Então agora a gente vai rodar por algumas propriedades daqui e captar alguns depoimentos aqui para vocês. Vamos começar aqui as conversas com a dona Eva, nossa anfitriã. Boa tarde. Boa tarde, é um Tudo prazer. bem? Tudo bem? Dona Eva, tu é nascida e criada aqui na Serra do Divisor? Sim, Nascida e criada. nascida e criada. E já mudou muita coisa, desde quando tu era pequena até hoje? Mudou bastante. Mudou? Muito, muito mesmo. Bem Como é que era diferente. antigamente aqui? Antes era bem diferente. Antes não. O número de pessoas poderia ser mais, mas a evolução de certas coisas era bem menos. Bem menos. Tipo meio de transporte, iluminação,
meio de comunicação. Antes não tinha Wi-Fi, não tinha nada. Era cartinha, tinha que escrever o bilhete. Era muito difícil. Hoje em dia o WhatsApp ali, facinho. Nossa, bem facinho, é prático. Todo mundo tem nas suas casas, então é uma coisa que evoluiu bastante. E os barcos já tinham motor ou não? Então, tinha barco, mas quem tinha barco só eram as pessoas que tinham bastante condições, tipo os patrão, e os barcos eram aqueles barcos grandes, não tinha esses barcozinhos que qualquer criança dirige, era muito difícil. Então, a maior parte dos barcos que os pais tinham era para andar de varejão, remo, que iam à cidade e voltavam de varejão. E hoje, por caso, você vai à cidade e volta no mesmo dia nos barcos, quanto mais velozes, mais você quer correr, então mudou muito. Tudo já facilitou bastante. Muito, muito mesmo. E tu tem quantos irmãos? Nós somos 16 irmãos. 16 irmãos. E todos foram criados aqui nessa região? Todos foram criados aqui nessa região, na agricultura. Não tem muito o que fazer, né, gente? Seringa, meus Tem que pais fazer. plantavam seringa, e depois a seringa foi caindo, né, e eles foram para Só mato, Dona, chuva. uma coisa que a gente tá gostando muito fazer aqui o da quê? estadia na tua pousada é a comida. Como é que tu aprendeu a cozinhar? Porque, olha, tá aí de parabéns aqui com as suas refeições. Obrigada, então. Eu acho que é um dom que Deus me deu, mexer com comida. Quanto eu mais mexo, mais eu sinto amor para mexer com a comida. E esse negócio de culinária, de gostar de fazer comida, veio da minha mãe. Minha mãe gostava de inventar comida. Gostava, não gosta, ainda ela é viva, graças a Deus. E isso eu trouxe dela e botei em prática e vim trazendo na minha vida. E cada ano que se passa, não digo nem ano, cada dia, mais vou gostando, mais vou abrindo ideia. E aí com a tecnologia aí ensinando cada vez mais, então só evoluindo mesmo minha mente. E tu gosta de fazer comida para os turistas? Eu gosto, eu amo, eu converso com a comida, eu não tenho tristeza, eu só tenho alegria quando eu tô conversando e eu me sinto muito bem. E só pra gente finalizar aqui, de todos os anos que tu mora aqui, tem alguma história assim que te marcou mais, que tu acha legal de compartilhar aqui com a gente, alguma coisa curiosa? Então, cada um tem uma história, né? Então, eu tenho uma história muito... Pra mim ela não é boa, mas foi o que marcou muito na minha vida, vai marcar pro resto da minha vida. Foi a história da onça que nos atacou. Então, pra mim foi muito ruim, uma coisa que eu não vou tirar da minha mente, mas passou, tá tranquilo. Vocês viram ela de pertinho, assim? De perto, a gente estava embaixo no rio, No barco? dentro do barco, e ela pulou lá de cima do barranco, na beira da canoa, no ponto de nos atacar. Ela ficou tão admirada com o meu desespero para me salvar o meu filho, que eu acho que ela ficou hipnotizada, e a gente conseguiu salvar dela, e hoje eu tô aqui para contar a história. Isso que eu tava perguntando, tinha não é maior possível que sonho, não tenha tinha uma vontade jacaré de e não te onça. conhecer, de ver uma onça de perto, mas hoje eu digo, não quero mais. Não quero mais, porque foi um susto, a sensação é muito triste, é muito ruim, pelo que eu passei, mas graças a Deus hoje eu estou aqui e conto essa história, mas ainda me dói muito. Dona Eva, obrigado, viu? Obrigado pela comida, pelo trabalho, pela recepção que vocês estão tendo aqui com a Imagina. gente. E acho que isso é uma das coisas que torna aqui a Serra do Divisor um local diferente, porque tu não chega numa pousada e nem vê o dono. Aqui tu tem essa troca, né? Tu vai ouvindo história, tu vai conversando. O Acriano, ele é muito acolhedor, ele gosta de dar atenção, então ele tem sempre um sorriso no rosto, né? Então isso é uma coisa muito importante e muito bom pra gente. Aqui onde nós chamamos de vento faz a curva. Aí você chega aqui, se sente em casa, né? Abraçado, acolhido, com atenção, então isso é um diferencial que a gente tem entre a gente, que a gente nunca vai deixar acabar. Sempre. Eu até tinha falado pra ti antes, dia... né? Imagina a pessoa andar 8 horas de barco, chegar aqui e não ser bem recebido. Não ser bem recebido. E não volta nunca mais, Puxa, nunca mais. Muitas pessoas falam assim, a gente volta aqui, muitas vezes não é nem pelos pontos atrativos. É pelas pessoas que nos acolheu tão bem que a gente se sente em casa. A gente se sente abraçado por aquele abraço que a gente já não teve muitos anos atrás. Então, muitas vezes a gente faz do turista uma família. Porque eu tenho pessoas aí de mundão afora que eu considero como família que eu conheci no turismo. Então, isso pra mim não tem palavras, só gratidão mesmo. E eu posso afirmar aqui pra quem tá vendo o vídeo que eu tô sentindo isso realmente aqui. A gente pensou que nunca ia voltar aqui pro Acre, né? Que a gente tá fazendo essa expedição aqui agora, nosso 25º estado que a gente tá conhecendo, mas acho que pelas pessoas que a gente tá conhecendo, né, dá vontade de voltar aqui alguma vez na vida. Mas é assim, então fica aquele recado, se quiser voltar, volte, leve o nosso contato, espalhe de mundão afora, que a gente fica muito grato. Seguindo, passamos pelas propriedades do seu Edmilson e da Dona Graça, que nos explicaram que, embora a Serra continue sendo um lugar de desafios, no passado a dificuldade era ainda maior. Antes do turismo, a nossa subsistência aqui de renda era muito difícil, as coisas. A gente sobrevivia somente de plantio, de roça, arroz, feijão, milho, criação de porco, galinha, levava para vender na cidade, algumas dessas coisas. Então era muito difícil o custo de vida dos moradores aqui na comunidade. Hoje, com o turismo, tudo que quando passou a ser parque em 89, aí com o turismo aqui tem 3 pousadas, tudo melhorou pra gente. O que a gente produz aqui, a banana, a farinha, todas as plantas, criação, a gente vende aqui mesmo para as pousadas e para a alimentação dos turistas que visitam o parque. Aí tudo melhorou mais pra gente. Estamos na base de 42 famílias que moram dentro do parque. Porque o parque foi criado em 89 em cima das famílias, então não houve indenização e as famílias permanecem morando dentro do parque. Só que o CMBio dá apoio à comunidade, às famílias que moram e traz recursos para a gente, educando a preservar e trazendo mais meios para a gente e tudo voltado no turismo. Antigamente a Serra do Divisor
Era uma área assim, com menos gente, não tinha muita assim, movimento, né, de gente. A luz era a lamparina, Irmão, tem que sobrevivia da ter muita agricultura, né, da coragem pra roça. viver num Nós lugar levava assim, velho. muito para vender lá em Cruzeiro, fazia nossa despesa Tem que ter só muita assim, coragem, com velho. as fruteiras que nós tínhamos, colhia de lá, né? E era assim, tudo calmo, não tinha esse barulho, esse som, essa coisa que tem hoje, né? Mas melhorou, depois que começou o turismo, melhorou bastante. Hoje a gente já não se considera bem isolado. Antigamente era mais isolado, realmente era praticamente isolado. Porque aqui, às vezes, baixava um barco, com meu pai, eu lembro, baixava de 6 em 6 meses. Hoje, se eu quiser mandar pegar uma coisa lá em Cruzeiro, eu mando só, tem internet, a gente liga, tem barqueiros aí transportando turista todos os dias para as pousadas. E tudo ficou mais fácil, a gente não está tão isolado, não. Agora, antigamente, era praticamente isolado, descia Tem que barco ter aqui, às muita vezes, 6 coragem, meses. gente. Contava os motores que andavam no rio. A vida da gente melhorou, né? A gente tem internet, tem energia, tem o barco de mais de velocidade de primeiro, nem motor, quem tinha um motor era um milionário aqui para nós. E hoje em dia todo mundo tem sua embarcação, né? Melhorou bastante, graças a Deus. Antes do turismo era amanhecia o dia, fazia o cafezinho, aí tirava pro roçado. Capinar, plantar macaxeira. Quando tava boa a macaxeira de fazer farinha, aí ia fazer farinha para vender. Era o nosso dia a dia, era assim. Em frente à hospedagem Escurecia, da Dona Graça, não fica tinha a nada pra primeira fazer. pousada da Serra do Divisor. Era Vamos filho. até lá conversar com o dono e conhecer melhor como tudo começou. Agora a gente tá aqui com o Miro, da Pousada do Miro. Cara, Esse aí prazer, que- viu? Prazer é meu. Até contando pra ti, quando a gente falou que ia vir pra Serra do Que Divisor, inventou todo mundo falou, cara, cachoeira, tem que ela botou conversar o com o nome pra Miro, tem que ouvir cachoeira. umas histórias do Miro, Obrigado. porque só pra quem não sabe, o Miro é o dono aqui da primeira pousada Isso. aqui da Serra do Divisor. Sim. Como é que começou essa história de começar a receber pessoas aqui? Porque antes era na tua casa, né? Hoje Isso, já virou um é, negócio, né? virou Como é que negócio. mudou isso aí? É porque quando foi criado o parque, né, as pessoas vieram fazer as primeiras pesquisas, aí pesquisava aqui na área, né, vinha pessoas de fora do nosso estado, e aí gostava muito, né, aqui dos passeios, era um trabalho, né, mas passava pelos passeios, pelas cachoeiras, tinha que trabalhar nas cachoeiras, né, com algumas pesquisas, né, e fazendo trilha, né, a gente abrindo trilha, aí foi ficando curioso, e aí eles acharam, falaram pra mim, rapaz, faz mais uma casa, tipo uma hospedaria, que tu vai receber pessoas, as pessoas vão começar a vir passear. Aí daí foi assim que começou o meu trabalho. Começou E aí, pequenininho? Sim, pequenininho, alojando na minha casa, botando barraca fora, rede fora, eles traziam, né, e a gente dava aquela assistência que podia ali, e daí as pessoas gostavam, às vezes o próprio pesquisador voltava com a família para passear, divulgava, e ele na minha casa, naquele imprensado. Aí até que a gente foi construindo um pouquinho, né, bem pouquinho mesmo, né, e aí foi aumentando aos poucos. Hoje em dia o turismo, hoje em dia o fluxo de turistas já é bem maior, né? Hoje a gente se mantém aqui, com a Porque não família, falta é terra pra só construir, né? mesmo Pra a gente largar do turismo, a a gente sua tenta, residência aí. do turismo mesmo. Né? A gente é essa pessoa que tem capacidade para isso. E as pessoas da comunidade que trabalham com a gente também têm uma rendinha, né? Sim, vai ajudando, todo mundo vai se ajudando, né, Camilo? né? Começa E- do município. E hoje em dia é muito fácil, digamos assim, né? Porque tem WhatsApp, você tem Starlink, mas como é que era isso aqui antigamente, há 20 e poucos anos atrás? Ah, rapaz, era quando vinha uma pessoa, às vezes vinha um morador, às vezes tinha um cliente lá pela cidade que ainda estava para vir, aí mandava um recado por recado, e a gente conseguiu em seguida um orelhão, né? Aí ficava na comunidade, daí a pessoa me dava o recado, ia lá conversar com as pessoas, né? Nesse orelhão, aí que facilitava mais um pouquinho, né? Foi melhorando um pouquinho, né? Aí daí a gente começou com a internet, também não era muito boa, e hoje eu estou com a Starlink. Aí hoje mudou muito, porque ficou fácil. Eu estou vendo o produto que eu estou comprando lá no supermercado da Mâncio Lima, né? Através da internet, né? Forma chamada de vídeo, você está vendo até o que você quer, a marca que você quer, facilitou muito. E tu é nativo daqui, né, Miro? Sim, nativo E daqui. tem alguma história aqui, alguma lenda, igual tem outros locais do interior do Brasil, né? A gente tem o Saci Pererê, a gente tem o Curupira. Tem alguma lenda aqui da Serra do Divisor? Olha, aqui assim tem o que eu tenho um conhecimento assim, que eu cheguei a ver uma vez, né? O pessoal fala lenda, mas eu cheguei a ver o bicho. Chegou a ver mesmo, então? Cheguei a ver, uma pinguari. Mapinguari. É. O que é? Não sei o que é uma Rapaz, pinguari. uma pinguari é tipo assim, né? É tipo o formato de uma pessoa, né? E que ele anda em pé e anda também com as mãos pelo chão também. O bicho todo cabeludo. É um bicho meio perigoso ele. É, mas onde é que tu viu ele aqui? Eu vi ele numa área aqui pra trás aqui da serra. Ele vinha no meu rumo, aí eu corria, andava mais meu irmão. Aí daí. Mas tu se assustou, tu não assustei, ficou corri, curioso, não? corri, não. Corri. Quando eu percebi, meu pai tinha contado uma história, né? Que quando estava trabalhando nesse assunto, você chegou aí no buraco central, né? Sim, sim. Eles fizeram outro buraco subindo no rio aí, mais uns 40 minutos. Aí umas 2 horas, né? Aí tentaram fazer outro buraco daquele, para furar outro buraco. O pessoal estava trabalhando, meu pai contou que uma pinguari deu uma carreira no homem. Só que já tinha as pontes, o homem passava por cima da ponte, e uma pinguari não passa por cima da ponte, que a mão dele é que nem a mão do pilão, é roliça. Aí uma pinguari descia, e ele por cima da ponte ele adiantava. Então, galera, deu pra gente conhecer um pouquinho da Serra do Divisor lá no Acre, através do vídeo do canal Rolê em Família. Não esqueça de seguir o canal, porque esse é o primeiro vídeo da série onde a gente vai conhecer todos os estados do Brasil através de vídeos de YouTube. Já que a gente não tem a oportunidade, não tem a disponibilidade, não tem o dinheiro para poder viajar o Brasil todo, a gente vai conhecer um pouquinho do nosso Brasil através do vídeo de pessoas que podem viajar por todos os estados. Então, a gente vai pegar um pouquinho de cada canal e assim a gente vai conhecendo, beleza?